Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Com essa nova era do mundo mágico que tá acontecendo agora, né? Animais fantásticos, tudo voltando pra gente. Nós estamos podendo conhecer alguns personagens novos e nos aprofundar em velhos conhecidos, que nem são tão conhecidos quanto nós gostaríamos que fosse, né? Porque nós queremos conhecer muito mais desses personagens. De todos os personagens da saga Harry Potter, um que sempre me despertou muita curiosidade foi Gellert Grindelwald. E isso desde a sua primeira menção lá em Pedra Filosofal no cartão do sapo de chocolate do Dumbledore, um dos maiores bruxos das trevas que o Dumbledore derrotou e prendeu, que considerado Dumbledore o maior bruxo de todos os tempos. A história deve ser muito boa. O tempo passou e lá em Relíquias da Morte nós conhecemos um pouco mais sobre os personagens e a história que envolvia uma jornada pelo poder, mortes e principalmente a supremacia bruxa. E meu bruxo, falar de supremacia sem se lembrar de um cara chamado Adolf Hitler, pra mim é impossível. A J.K. Rowling tem uma mania incrível e muito sábia de trazer coisas do mundo real, elementos do mundo real pra história de Harry Potter. Isso faz com que a história fique mais interessante ainda e fique mais coesa. Um pequeno exemplo disso é a história de Isolde Sayre, sabe a fundadora de Ilvermorny, a escola de magia dos Estados Unidos? A Isolde fugiu da Europa em um navio trouxa para o continente americano, conhecido como Novo Mundo, e esse navio era nada mais, nada menos do que o Mayflower, um navio que chegou nas terras americanas em 1620 que levava os religiosos separatistas conhecidos como puritanos, que saíram da Inglaterra, vazaram e foram pra lá. A Isolde foi nesse navio. Cara, isso é real, esse navio realmente existiu e a J.K. usou isso como elemento da história. Esse é só um pequeno exemplo, existem vários outros na história de Harry Potter que dá pra gente mencionar. Pensando nisso, fica muito claro que J.K. Rowling não deixaria de fora as referências na construção de Gellert Grindelwald e a sua história também. Ela não deixaria referências fora disso e, cara, são referências incríveis. Não é coincidência que o duelo entre Dumbledore e Grindelwald aconteceu na mesma data em que o Império de Hitler, a Alemanha nazista, caiu. Foi no mesmo ano também que Adolf Hitler cometeu suicídio. Existem várias semelhanças entre o Grindelwald e o Hitler, várias. E galera, pelo amor de Merlin, eu tô fazendo esse vídeo não quer dizer que eu sou nazista ou que eu acho legal, não. É simplesmente história. Eu gosto muito de história, pelo amor de Merlin, né? Não é só porque a gente tá falando no assunto que a gente concorda com o que foi feito. Existem algumas semelhanças entre Grindelwald e Adolf Hitler. Grindelwald adotou um símbolo antigo e começou a usá-lo como se fosse dele. Bruxos e bruxas que não conheciam que aquele era o símbolo das Relíquias da Morte entravam em pânico quando viam. Por quê? Eles associavam que era o símbolo de Gellert Grindelwald. Inclusive, o Viktor Krum queria dar umas porradas no pai da Luna lá no casamento do Guy da Fleur, porque ele tava com o colar das Relíquias da Morte e o Krum achou que ele era um seguidor do Grindelwald. Isso tudo porque o Grindelwald matou o avô do Krum. Além disso, o Grindelwald marcou esse símbolo lá de uma forma que não podia ser retirado na parede de Durmstrang, a escola que ele estudou. Então ficou muito forte a associação desse símbolo com as maldades de Gellert Grindelwald. Assim como Adolf Hitler adotou a suástica como símbolo do partido nazista. A suástica, ou cruz suástica como é chamada, é um símbolo muito antigo que tem mais de 5.000 anos de registros e aparece em diversas religiões. O partido nazista adotou a suástica como símbolo deles em 1920. Eles usavam o símbolo na bandeira do partido, em braçadeiras, distintivos e até moedas, cara. Para os nazistas, a suástica tinha uma ligação que representava a pureza da raça ariana. Tanto que se você olhar e comparar aí, a suástica encontrada em diversas religiões é diferente da suástica nazista. A suástica nazista, ela é inclinada para a direita. Outra grande referência na história de Grindelwald com a história real que aconteceu no mundo é a sua prisão Nurmengard. Essa prisão foi construída pelo próprio Grindelwald para que ele aprisionasse os seus inimigos, ou seja, todos aqueles que se opuseram a ele com a ideia insana dele de supremacia. Vocês
sabem que o Gellert Grindelwald ficou preso lá quando foi derrotado pelo Dumbledore, né? E ele ficou mais de 30 anos nessa prisão, sendo o único prisioneiro. O nome da prisão de Nurmengard é uma referência enorme à cidade de Nuremberg, que em português é Nuremberga, mas vamos chamar do nome original mesmo. Foi nessa cidade que aconteceu um comício onde foram anunciadas as leis discriminatórias de Nuremberg. Leis que diziam, por exemplo, que os judeus que tinham cidadania alemã não podiam mais ter isso foi tomado deles. Leis que diziam que os judeus não podiam se relacionar de maneira alguma com sangue alemão e seus descendentes. E foi nessa cidade que, depois da Segunda Guerra Mundial, os ex-nazistas foram julgados pelos seus crimes de guerra. Vocês se ligaram? O Grindelwald construiu Nurmengard para prender os inimigos dele e ele acabou sendo preso lá. E em Nuremberg, os caras anunciaram as leis que causaram um inferno na vida dos outros e depois eles foram julgados nessa própria cidade. É muita referência, mano. Ainda falando sobre a prisão de Nurmengard, existe outra grande referência, mas assim, gigantesca. Como eu acabei de falar, o Grindelwald construiu a prisão e ficou preso lá, certo? Sozinho por mais de 30 anos. Pelo que a gente sabe até agora, ele foi o único prisioneiro, né? Vai que nos filmes revele mais alguma coisa que a gente não sabe, mas por enquanto a informação que se tem é que ele foi o único. E na vida real, um deputado de Hitler, um cara do partido nazista chamado Rudolf Hess, ficou preso na prisão de Spandau, onde ele foi o único prisioneiro durante 20 anos. Mais de 20 anos, 21 anos na real. Ele não foi o único prisioneiro de lá, porque essa prisão foi construída em 1800 e pouca e acabou sendo demolido em 1987, que foi quando o Rudolf Hess morreu. Ele foi preso lá junto com alguns ex-líderes nazistas, mas alguns acabaram saindo da prisão, outros morreram e ele ficou sendo o único prisioneiro durante mais de 20 anos até o dia da sua morte. Você acha que acabaram as referências, mas não acabaram não, porque tem mais. A Grã-Bretanha foi um lugar onde o Grindelwald não conseguiu dominar ali, ele não conseguiu ter muita eficiência. Por quê? Porque Alvo Dumbledore estava ali e ele tinha medo do Dumbledore. Coincidentemente ou não coincidentemente, a Grã-Bretanha foi um dos poucos territórios da Europa que não foram dominadas pelo eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da Alemanha ter tentado invadir a Grã-Bretanha numa batalha que durou 3 meses aí, que é a Batalha da Grã-Bretanha, né? Onde mais de 40 mil civis foram mortos e o território bombardeado, foi uma coisa horrível. Porém, os caças da Inglaterra eram superiores aos caças da Alemanha. Eles tinham um sistema de radar muito eficaz que acabava praticamente com qualquer elemento surpresa da Alemanha. Então, depois de 3 meses de batalha, a Alemanha olhou assim e pensou: deixa quieto, vamos embora, vai. Outra semelhança muito forte entre Grindelwald e Hitler eram os seus discursos e seus argumentos. Um dos principais argumentos de Adolf Hitler para conquistar o povo era o Tratado de Versalhes. Sabe o Tratado de Versalhes? Aquele que colocou um fim oficial na Primeira Guerra Mundial? Esse tratado dizia que, como a Alemanha causou essa Primeira Guerra, eles tinham responsabilidade por muitas coisas, então foram tirados territórios da Alemanha, o número de contingente militar foi diminuído drasticamente e a Alemanha encarava isso como uma imposição e não como um acordo, não como um tratado. E o Hitler usava isso, usava como argumento para que as pessoas vissem que a Alemanha estava saindo prejudicada e foi aí que tudo começou a se encaminhar para uma guerra. E qual era o argumento de Gellert Grindelwald? O Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, a lei que foi promulgada lá em 1692 para que os bruxos vivessem de uma forma clandestina, separado dos trouxas, que isso seria melhor para a segurança dos bruxos, que não teriam mais caças, não teriam mais mortes. E aí, cara, pro Grindelwald isso era inaceitável, porque eles tinham poder e eles tinham que viver escondidos. Então ele usava esse argumento e as pessoas que tinham esse mesmo sentimento com ele acabavam indo na onda e fizeram tudo que fizeram. Animais Fantásticos tem a cronologia de 19 anos, ele se passa de 1926, o primeiro filme, e o último vai se passar em 1945. Você ainda acha, depois de tudo que eu falei aqui, que isso é coincidência? Deixa o like se você gostou desse tema, gostou de saber alguma coisa que você não sabia e aprendeu nesse vídeo aqui. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald chega aos cinemas no dia 16 de novembro de 2018. Até lá nós vamos suprindo nossa curiosidade e nossa necessidade por informações, falando sobre algumas coisinhas que nós já sabemos e criando teoria e fazendo vídeos como esse aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo, meus bruxos. Fiquem na paz e mal feito feito.